Aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria só de acrescentar algo que, para mim, é muito significativo. Na minha primeira missão, quase 41 anos atrás, em 1979, eu servi por mais ou menos um mês e meio aí em São José dos Campos. E naquela época só tinha um ramo. Éramos 8 missionários, 4 duplas. 2 duplas de elders, 2 duplas de sisters. E frequentávamos todos aí nessa capela, ou melhor, na primeira fase desse prédio aí, a Vila Ema. Então, para mim, poder estar vendo agora essa capela aí, poxa, é uma coisa muito, muito gratificante para mim, ver como a igreja cresceu em São José dos Campos, de um ramo, hoje é uma estaca, e não sei, não estou vendo ninguém aí que pareça que estava aí 41 anos atrás, mas tudo bem, não tem problema. Então, vamos lá, vamos bater um papo, então. Dissertações sobre a fé, número 3. Quem gostaria de compartilhar um pensamento ou uma ideia que leu na dissertação e falou, olha, isso daqui eu achei muito interessante, e aí talvez contar uma experiência, e a gente conversa. Eu não consigo ouvir onde a irmã está, eu só consigo ouvir se a irmã estiver aqui, onde ele está. Aí eu consigo ouvir. Não, ela está falando que... Não. Você não vai explicar, não. Não vai traduzir, não. Eu falo português. Deixa a irmã vir aqui e dizer o que ela falou. Agora, mas homem, seu menino, vai tirar a voz das mulheres dessa igreja, mas como tu vai fazer uma coisa dessa? Então, estamos falando para a irmã, tá? De oração. Nós recebemos esse papelzinho aqui, sobre dissertação de fé. Isso. Para a gente estar acompanhando, né? Falar da parte, cada semana a gente está tendo uma acompanhamento. Isso. Perfeito. Tá bom. Ok. Ok, então quem leu essa dissertação número 3 e achou alguma coisa interessante aí? Ninguém tem nada. Pois não, bispo? Vamos lá. Isso, liderança, isso mesmo, dando exemplo. Muito bom. Já fez 2 perguntas, pode fazer a terceira agora, né? Vamos ver se agora tem resposta. Bom, Marcos, ele fala aqui sobre centralizar a fé em Deus. Né? Ele fala aqui em uma das partes. Ele começa dizendo assim, né? Nós devemos observar aqui 3 coisas são necessárias para qualquer ser racional, inteligente, exercício de fé em Deus para a vida e salvação. Primeiro, a consciência de que ele realmente existe. Isso. Ele começa falando exatamente sobre isso. E a minha pergunta vem em cima dessa questão. Como que nós podemos ajudar as pessoas a se conscientizar da existência de Deus? Porque, na verdade, esse talvez seja uma das grandes coisas que a gente se depara aí fora quando nós falamos sobre fé em Deus. Uhum. Muitas pessoas têm uma visão totalmente diferente sobre Deus, que Deus é um mar, ele é um vento, ele é qualquer coisa, né? E acaba dificultando o exercício da fé num ser real, né? E que realmente existe. E o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas a se conscientizar que Deus é um ser real, e é um ser perfeito, e que nós podemos depositar a fé? Essa é a minha primeira pergunta. Perfeito. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Agora, deixa eu só perguntar uma coisa para você. Quanto tempo faz que você está na igreja? Quanto tempo faz que você é membro da igreja? Eu participei em 1992. Essa capela foi na primeira fase dela. Ok, 92. Nós temos aí 27 anos. 27 anos. Você serviu missão? Servi missão Recife. Missão Recife. Poxa, grande Missão Recife. Tá bom. Então tá aí a resposta à sua pergunta. Não, mas olha, não, peraí. Isso aqui não é uma coisa complicada, não. Não é uma coisa complicada. Você perguntou como é que a gente pode, então, ajudar as pessoas lá fora que acham que Deus é o vento, que acham que Deus é uma árvore,
coisa, como é que pode ajudar as pessoas a desenvolverem fé em Deus? Olha, o apóstolo Paulo, lembra, o apóstolo Paulo, se não me engano foi em Romanos, eu esqueço muito das referências, mas ele falou: aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Então é aquilo. E aí ele pergunta, né? Mas como crerão se não forem ensinados? Como ensinarão se não forem enviados? Então é isso, o Senhor faz isso. Ele fala a profetas prestam seu testemunho, aqueles que acreditam são chamados, então, como ministros da verdade, homens e mulheres fiéis que vão e prestam seu testemunho. E, não tem mistério nenhum, não tem nada extraordinário. É aquilo que Moroni convidou as pessoas a fazerem lá no livro de Mórmon. Receber a mensagem que está sendo transmitida pelos missionários, ponderar, analisar a mensagem e perguntar a Deus se é verdade. E em Doutrina e Convênios, são 29, o Senhor diz que nós estamos sendo enviados para encontrar e batizar os eleitos. E ele descreveu os eleitos. Ele disse: os eleitos são aqueles que ouvem minha voz e não endurecem seus corações. Bom, então, se é assim, é aquilo. Muitos de nós aqui servimos como missionários de tempo integral, ensinamos as verdades eternas que foram reveladas a profetas, especialmente os profetas modernos, prestamos o nosso testemunho e convidamos as pessoas a saberem por si próprias se isso era verdade. Agora, o que o profeta Joseph Smith, então, fala aqui é uma outra coisa. Isso é o que é necessário para a pessoa ter fé para chegar na pia batismal. Seguir esse convite de Moroni é o suficiente para chegar na pia batismal. Agora, o profeta Joseph Smith disse o seguinte, que existe uma outra escala, digamos assim, de fé, que é a fé para a fé necessária para vida e salvação. Não a fé necessária para o batismo, mas a fé necessária para vida e salvação. Tem muitas formas da gente interpretar isso daí. Pode interpretar a vida, é vida eterna, mas às vezes eu posso pensar, escuta, não, a fé é necessária para a vida, essa vida aqui, para a gente viver essa vida, sobrepujar nossas fraquezas e sobrepujarmos os nossos obstáculos, os nossos desafios. Fé para essa vida também. E fé para a salvação eterna. E isso que ele diz, então. Aí, uma vez que a pessoa tenha tido fé suficiente para ser batizada, aí depois disso, então, uma vez que ela receba o Espírito Santo pela imposição das mãos, aí então vem essa outra escala, essa outra dimensão da fé. E para ter essa fé, o profeta Joseph, então, olha, primeiro a pessoa tem que ter uma ideia de que ele realmente existe. Segundo, uma ideia correta do caráter, da perfeição e dos atributos de Deus. E terceiro, um conhecimento atual de que o curso de vida que a pessoa está seguindo está de acordo com a vontade de Deus. Então, dividimos essa sua pergunta em duas partes. Uma, olha, com relação às pessoas que não conhecem ainda o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, para elas terem a fé suficiente para serem batizadas, é aquilo que Moroni ensinou lá em Moroni, capítulo 10, no livro de Mórmon. Mas, para as pessoas terem a fé necessária para a vida e salvação, aí então isso vem depois do batismo. Tá? E isso, então, é o que nós temos nosso estudo pessoal das Escrituras, nosso estudo pessoal da doutrina, nosso estudo em grupo nas nossas escolas dominicais, nossas sociedades de socorro, nossos quórums do sacerdócio e outras classes também, programas de seminário, de instituto de religião,
todos esses recursos existem na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias para poder a gente conseguir essa fé de que o profeta Joseph Smith está falando aqui. E esse currículo, Vem e Segue-me, eu acho que é fenomenal para desenvolver essa fé. Porque antes nós estávamos muito acomodados, por assim dizer, de que, tá bom, eu vou lá na igreja, eu sento lá, a professora está lá, ela me dá a aula. Agora não. Agora esse currículo diz assim, não, eu tenho que estudar e chegar lá no domingo e compartilhar com meus irmãos e irmãs as perspectivas, as ideias, os sentimentos, as impressões que eu tive quando eu estava estudando essas passagens de escritura. Então, acho que isso vai trazer um desenvolvimento muito grande, um refinamento muito grande do nosso, não apenas do nosso conhecimento das escrituras, mas do nosso entendimento das escrituras. São duas coisas separadas. Mas acho que eu já estendi demais a resposta aqui para a sua pergunta, já respondi sua pergunta e mais alguma outra. Então, tudo bem. Tá bom, foi bom aí. Só um instantinho que eu... Pontinho, pode repetir? Ok. Muito bom. No estudo passado, uma das irmãs fez uma pergunta interessante. Muitas pessoas foram curadas por Cristo apenas por tocarem no manto de Cristo. E eles não conheciam exatamente quem era Jesus Cristo, eles não conheciam a personalidade de Deus. Mas o irmão acabou de falar que existe essa questão da fé para a vida e salvação. Essa fé, mesmo expressada às vezes de forma diferente, pessoas que creem em coisas diferentes, que nós sabemos que não produzem a fé necessária, mas ela pode ser observada pelo Senhor e produzir um efeito na vida dela. Essa foi algo que foi comentado na nossa última reunião. Uma excelente pergunta. E eu acho que as evidências que nós temos, tanto especialmente nos relatos dos evangelhos sinóticos, lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, como o ministério do Salvador Jesus Cristo, depois da ressurreição dele, entre os nefitas e lamanitas, dá amplas provas disso, de que muitas vezes as pessoas talvez não tivessem um conhecimento completo de quem ele era, mas eles tinham, pelo menos, um fundamento básico. Por exemplo, a mulher que tinha o fluxo de sangue, ela tinha que saber que Jesus Cristo tinha algo de divino nele. Porque como é que a pessoa vai ter a ideia de, depois de ter gasto o dinheiro dela todo com médicos e anos sofrendo aquele problema de saúde, onde que ela ia tirar essa ideia de que, não, se eu tocar na barra lá do manto dele, lá na orla, lá na bainha do manto dele, eu vou ficar curada? De onde ela tirou essa ideia? Tinha que ter algum fundamento de fé. Ela já devia ter ouvido de outras pessoas. A gente não sabe a identidade dessa mulher, não sabemos o perfil dela, o histórico dela, mas com certeza ela deve ter ouvido de outras pessoas que dizem, olha, Jesus lá de Nazaré, o Galileu, que é um grande profeta aí, e ele faz milagres, ele cura as pessoas. Ela tinha que ter isso. Uma outra passagem, encontramos no livro de Marcos, que é a cura de Bartimeus, que era o cego que ficava lá em Jericó, o cego que ficava lá à beira da estrada, lá à beira do caminho. E Bartimeu, cego lá, mendigando, ouve aquela comoção toda e pergunta, o que está acontecendo? Jesus de Nazaré que está passando aqui. E ele começa a gritar para Jesus. Mas interessante, uma coisa que eu acho muito interessante, um livro que eu gosto muito dessa passagem em particular, é que ele chama Jesus de filho de Davi. Bartimeus já conhecia as profecias relativas ao Messias. E ele chama Jesus de filho de Davi. A pessoa manda ele calar a boca, não, para de gritar aí, fica na tua aí, e ele grita mais alto ainda.
filho de Davi. E quando Jesus vem e fala com ele, e pergunta o que ele quer, ele chama Jesus de Senhor. Então, não temos os relatos detalhados de muitos desses milagres, mas podemos dizer que todas aquelas situações eram pessoas de fé. Como o homem que ele curou, aquele paralítico que ele curou lá no tanque de Siloé. Tá bom, o homem acreditava lá, tinha a crendice lá dos judeus que um anjo lá mexe na água, não sei o quê, o primeiro que entrar se cura. Não sabemos se era verdade ou não. Tá? Os relatos não dizem se aquilo era verdade mesmo ou não. Não parece ser, mas era uma crendice que tinha e ele estava lá. E Jesus vem, pergunta ao homem se ele queria ser curado, ele falou, senhor, não tem ninguém aqui para me colocar na água, eu sou paralítico, e quando a água move, eu tento chegar lá, alguém já entrou na água. E Jesus simplesmente diz para o homem, levanta, toma teu leito e anda. Acabou. Então, é uma coisa assim que você escuta, peraí, com certeza o Salvador sabia quem era aquele homem. Com certeza aquele homem tinha pelo menos uma fé básica suficiente para ele ser curado. Então, o que nós podemos dizer é isso, olha, existem relatos nas Escrituras, tá, que dão amplas provas de que o Senhor curava as pessoas de acordo com a fé que elas tinham. Inclusive, ainda bem que a gente tem o livro de Mórmon, porque no livro de Mórmon ele diz para o povo, aquelas 2.500 pessoas que estavam lá na primeira visita dele, registrado no livro de Terceiro Nef, ele diz que a fé deles era suficiente para que ele os curasse. Olha, eu costumo dizer para os meus alunos aqui, eu estou no meu escritório aqui na BYU Havaí, daqui que eu estou falando, eu não estou em casa agora. Mas eu costumo falar para os meus alunos aqui o seguinte, olha, as palavras importam. Olha só, Jesus não falou que aquele povo ali, eles tinham fé suficiente para receber vida eterna. Não, vocês têm fé suficiente para que eu cure vocês. E foi isso que ele fez. Vocês têm alguém aí que é cego, que é coxo, que é mudo, que seja aflito com qualquer outra coisa, traz eles aqui. E ele os cura. Então, isso é o conceito que o profeta Joseph Smith está indiretamente nos falando aqui. Diferentes dimensões, diferentes escalas de fé. Lá, já anteriormente, ele já tinha dito que a fé era um princípio de poder. E agora ele está sugerindo que, olha, existem diferentes dimensões, escalas. Tudo é fé. Mas é fé para uma coisa, fé para outra coisa, fé para uma outra coisa. E não quer dizer que se a pessoa tem fé para uma coisa, não quer dizer que a pessoa não vai ter fé para outra. Poderá ter, eventualmente. E é isso que a gente está procurando fazer, né? Olha, eu tive fé suficiente para ser batizado. Tive fé para esperar 6 anos para receber o sacerdócio. Tive fé para adiar meu casamento e servir uma missão de tempo integral. Tive fé para fazer uma porção de coisas. Fui chamado com 28 anos para servir como bispo. Eu tive que ter fé para aceitar aquele chamado. Agora, tenho fé para chegar lá na presença de Deus? Tomara que sim. Tomara que sim. Eu ainda estou checando itens lá de acordo com as escrituras. E, olha, eu acredito na graça divina, mas ainda tem muitas imperfeições. Mas eu acredito no poder da expiação de Jesus Cristo. Então, se for só isso, eu acho que talvez eu até tenha. Mas acredito que ainda preciso bem mais do que eu tenho agora. Mas então, esse é o conceito que Joseph não está diretamente, mas indiretamente nos dizendo. Então, olha, uma coisa boa que a gente vê nisso daí é o seguinte, olha, não há necessidade da gente se comparar uns com os outros. Puxa, aquela irmã ali, olha só, puxa, não sei o que, ela faz isso tão bem, ela faz aquilo outro tão bem, e eu não faço. Mas, por outro lado, eu faço essa outra coisa aqui muito bem que aquela irmã não faz.
Então, uma coisa boa no Evangelho Restaurado de Jesus Cristo é que a nossa avaliação, tá, final, o julgamento final, não vai ser um julgamento por comparação. Então, aquilo, eu tenho fé suficiente para fazer certas coisas. Ainda não tenho fé suficiente para outras coisas, mas eu tenho fé de que eu posso melhorar, de que eu posso desenvolver essa outra fé. E o Senhor quer que a gente obtenha isso. E a gente vai obter. Confiando sempre nele, confiando no poder da expiação de Jesus Cristo, a gente chega lá. Ok? Foi mais uma longa resposta aí para uma pergunta curta. Ok, que bom aí. Olha, essa irmã, a irmã que fez essa pergunta aí, ó, parabéns, ela tá aí? A irmã que fez essa pergunta tá aí? Tá? Mas vou transmitir a ela. Ok, por favor. Ah, irmã, muito bem, isso. Vamos lá. Então, eu digo assim, a mim, o que o senhor tem ensinado, concorda? Nós estamos numa escala de fé. Temos que ver a nossa fé cristã para fazer uma avaliação do nosso ser. Eu tenho uma fé suficiente para me ser paciente ou com meu vizinho, com uma parente, né? Então, eu vou desenvolver alguma coisa dentro de mim, que é a fé, para que eu tenha a fé suficiente para amá-la, mesmo que ela seja uma pessoa que até um tempo eu estava distorcendo a cabeça dela, né? Então eu venci essa parte. Bom, agora eu sou paciente, mas eu preciso entender o meu filho, que é muito desobediente. Eu vou desenvolver a fé para entender o meu filho, para ajudar a mim e a ele a ter fé suficiente para ter um relacionamento de amor com família. Claro, então é uma escala que nós temos, né? Eu passei a primeira parte, eu parei de fazer a segunda, então eu já preciso começar a terceira, a quarta. É um degrau longo, né? Até nós chegarmos a ter fé suficiente para estarmos diante de Deus, para nós recebermos a nossa salvação, né, nessa vida. Então, nós temos um degrau muito longo. Claro. Olha, irmã, não apenas eu concordo, mas alguns profetas concordam também. Lembra lá no Velho Testamento, Jacó, quando ele saiu de casa e ele estava indo lá para morar com os parentes dele, ele teve um sonho barra visão, e ele viu uma escadaria que ia até o céu. Uma escadaria. A irmã falou, a gente vai por degraus, né? O profeta Joseph Smith, tá? O profeta Joseph Smith, tá? No sermão King Follett, ele também usa essa mesma analogia, tá? Dizendo, para a gente chegar na nossa exaltação, olha, o degrau. Quando você começa a subir uma escada, tem um degrau, e depois vem outro degrau, e assim vai. Todos esses dois profetas usaram essa analogia de subir degraus. E é exatamente como a irmã falou. Eu tenho fé para certas coisas, agora eu já vou ter fé para outras coisas. E depois vou ter fé para outras coisas. E assim vamos até o dia que sair da tela aqui. E quando a gente sai da tela, com certeza, aliás, o profeta Joseph Smith disse isso, que ainda existem coisas relacionadas à nossa salvação e exaltação que nós só podemos aprender depois que nós deixarmos essa terra mortal aqui. Então, nem tudo a gente vai conseguir desenvolver e adquirir aqui nessa vida. Tem certas coisas que nós vamos precisar. Eu não sei quais coisas. Tá? Daqui a uns 20, 25 anos eu vou saber quais são, mas eu não vou poder voltar aqui e dizer para a irmã. Mas olha, a interpretação que a irmã deu foi muito boa, excelente. Por aí a coisa.
Ei, irmã, você é a esposa do bispo ou estava sentada do lado dele para ele não ficar sozinho? Tá bom, ok. A minha pergunta é, do estudo que nós fizemos aqui em PEC, nós estamos, a gente vê todos os milagres que Cristo fazia. Por que ele fez, no nosso estudo, né, que a gente viu, o milagre de transformar água em vinho? Isso é uma coisa tão boba, né, diante do que ele poderia fazer. Boba? Boba? Você já estudou química? Tá bom, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Os irmãos e irmãs que estão aí na capela sabem disso. Por que ele fez o milagre? Por que o Salvador fez o milagre de transformar água em vinho? Hã? Transformou para dar aos convidados, né? Pois é, mas por que ele fez aquilo? A primeira. O que foi? Por que ele fez? Oi? Milagre? Eles estão falando que foi o primeiro milagre. Eu sei que foi, mas por que ele fez aquele milagre? A dizer quem ele era, já chegou dando chute da foto. Para mostrar quem ele era. Não sei não. Na minha Bíblia, não é isso que está escrito lá, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Olha. Isso, só João que registra isso daí. Então, olha aqui, ó. Foram também convidados, isso é João capítulo 2. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos servos: fazei tudo quanto ele vos disser. Ok. Por que ele transformou água em vinho? Oi? Obediência à mãe. Então, tá aí a resposta. A mamainha me pediu, eu vou dizer, não vou fazer. Aqui, ele era perfeito. Você perfeito tinha que atender o pedido de maninha. Então, ele transformou água em vinho. Viu? Não precisou nem de calculadora lá para responder essa pergunta. Eu sei, vocês estão querendo uma resposta mais filosófica, técnica, doutrinária. Não, tá escrito. A mãe dele chegou lá, ó, acabou o vinho. E disse para os servos, ó, o que ele falar para vocês fazerem, vocês fazem. Dá para notar claramente que ela tinha fé nele. O fato dela dizer para os servos, fazei tudo quanto ele vos disser, mostra a fé de Maria. Olha, é meu filho, mas ele não é só meu filho, não. Ele é um ser divino que tem poder. Então, essa declaração dela para os servos, essa instrução dela para os servos, é, de certa forma, um testemunho. O que ele disser para vocês fazerem, vocês façam. Ela sabia, tá, que ele podia fazer aquilo. Então, tudo bem, serviu também como testemunho de que ele tinha poder, parará. Muito embora, fora Maria, eu não sei quantas outras pessoas viram o milagre. Os servos, com certeza, que eles trouxeram lá, pelo menos um cálculo que eu vi uma vez lá, era quase 700 litros de água. Ele transformou em vinho. Não é brincadeira, não. Imagina aí uma caixa d'água de 500 litros e uma outra de 200 litros. Olha, é um bocado d'água. Ele transformou em vinho. Então, com certeza, os servos viram aquilo. Talvez os discípulos tenham visto. Interessante é que João, pelo menos nesses registros que nós temos, João foi o único que relatou isso. Ninguém mais relatou. Mas mostra-se ali claramente que Maria tinha fé nele como o Senhor.
Não só, que é meu filho, não sei o que, não. Ela tinha fé nele como o Senhor. Legal, né? Tá bom o negócio aí. Quem é que tá vindo lá? Tá vindo o irmão lá de trás. Tá bom. Diga. Quem é você? É o quê? Jonas? Quantos anos você tem, irmão Jonas? 14 anos. Muito bom. 12? Melhor ainda. Você vai fazer pergunta ou vai tirar selfie? Não, vai fazer uma pergunta. Ok, perfeito. Vamos lá. Chega mais para sua direita. Chega um pouquinho mais para sua direita. Isso aí. Olha lá, bonito aí, elegante. Nas dissertações de fé, no número 12, diz assim, ó, e assim como a fé é a causa movente de toda ação em assuntos temporais, também é nas espirituais, pois o Salvador disse, verdadeiramente, que aquele que crê e é batizado será salvo. Então, quer dizer que para ser salvo, só é necessário ter a fé? Para eu ser salvo, só basta eu ter fé e eu ser batizado? Muito boa pergunta. E a resposta é sim e não. Mas olha, se você tem 12 anos, você é um diácono, não é? Isso. Então, se você é um diácono, você recebeu um sacerdócio arônico, possui as chaves da ministração dos anjos e do evangelho, do arrependimento e do batismo por imersão. Muito embora, como diácono, você não tenha autoridade para batizar, mas você tem autoridade para ensinar. Então, agora, diz pra gente aí o que você sabe sobre isso. Sobre isso que você acabou de perguntar. É? Vai lá. Eu acredito em você. Eu tô acreditando em você, viu? Não me faça perder minha fé em você, não. Vai lá. Chega aqui. Diz aí. Isso. Chega lá. Não, vira pra mim aqui. Isso. Olha pra mim aqui. Vamos aqui. Eu e você aqui conversando. Pronto. Então, olha aqui. Eu falei, então, sim e não. Tá? Tá bom. Então, por que eu disse sim e não? Eu acho que quando você disse sim e não, quer dizer que para ser salvo a gente precisa de fé, mas não é só isso que a gente precisa. Lembra lá no Novo Testamento, já que você leu aí de Marcos, lembra o que Tiago ensinou sobre a fé no Novo Testamento? A fé sem... Não pode falar alto. A fé sem obras é... Fala alto. Não. Fome, isso mesmo. Viu? Aí, ó, sabia que você conhecia isso. A fé sem obras é morta. O que leva a pessoa ao batismo é a fé. Aquilo que eu falei antes, quando o bispo me perguntou, eu falei, é fé suficiente para ser batizado. Mas, eventualmente, vai ter que ter fé suficiente para guardar os mandamentos. Vai ter que ter fé suficiente para receber as ordenanças do templo, tá? Para receber investiduras, fazer convênios, ter fé suficiente para ser digno de participar do sacramento, ter fé suficiente para ensinar o evangelho, para servir missão, para ocupar cargos na igreja. Então, basta ter fé. Agora, a fé vai levar a pessoa às obras. A verdadeira fé vai levar a pessoa às obras. Agora, lembra de uma outra coisa também, tá? Que Nefe ensina isso no livro de Mormon, que Nefe ensina claramente no livro de Mormon que, no final das contas, não importa quão bom nós sejamos, quão obedientes nós sejamos, por nós sermos, por natureza, seres imperfeitos, nós ainda vamos precisar da graça divina para sermos salvos.
Então, no final das contas, a nossa fé em Jesus Cristo e no poder infinito da expiação dele vai ser o fator final que vai completar a nossa salvação, por assim dizer. Então a gente faz o melhor que a gente pode aqui, mas o melhor que a gente pode ainda é imperfeito. Ainda vamos precisar. Então, por isso que no final das contas, vamos ser salvos pela fé. A nossa fé no poder da expiação de Jesus Cristo. Mas essa fé também vai nos levar a cumprirmos os mandamentos, a servirmos, a fazermos as obras necessárias, obras de retidão. Por isso que eu respondi sim e não. Eu não estava fazendo piada com você. Muito boa pergunta. E, parabéns, você conhece as escrituras aí, viu? Legal. Irmão Marcos, tudo bem? Tudo bem. No domingo passado, nós levantamos uma questão no domingo passado a respeito de curas, etc. Bênçãos que de fato, milagres em alguns casos, que de fato acontecem na vida de outras pessoas que não são membros da igreja e que, em muitos casos, nem conhecem o Evangelho. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso. Tirando aqueles charlatões lá que fazem todas aquelas papagaiadas, etc., mas nós sabemos que sim, existem diversas pessoas no mundo que têm fé, fé em alguma coisa, e em muitas vezes nem no nosso Jesus Cristo, nosso Salvador, mas em outro Deus, e que de fato algumas bênçãos são concretizadas, de fato algumas bênçãos elas chegam até essas pessoas. Qual a sua opinião a respeito disso? Essas bênçãos, elas acontecem mediante algum outro trabalho bem aproximado da verdade através do inimigo, para que aparente ser algo bom, mas de fato não é, ou sim, em muitos casos, é o próprio Salvador, sim, é o nosso Deus, nosso Pai, abençoando aquele filho, que mesmo tendo fé em algo não verdadeiro, algo não real, ele o abençoa por amor. É basicamente um efeito placebo, para aquela pessoa que tem fé em alguma coisa que talvez não leve a nada, mas que acaba tendo efeito na vida dela. Faltou uma opção aí. Você me deu agora uma pergunta com múltipla escolha. Faltou uma opção. Opção A, opção B. Qual é a próxima opção lá no teste de múltipla escolha aí? Todas as anteriores são... Todas as respostas acima, exatamente. Todas as respostas acima. Aí, ó. Vai lá, então, na dissertação da fé, na número 3, que nós estamos aí. Olha, é o ponto 17 e 18. Tá com eles aí, 17 e 18? Aqui. Então, diz o que aí? 17. Quinto, e ele não faz acepção de pessoas, mas em toda a nação os que o temem e obram em retidão são por ele aceitos. 18. Sexto, que ele é amor. Então, tem que ser mesmo todas as respostas acima. Mas como? Olha, é muito simples. Você é casado? Tem filhos? Sim. Tem. 3. Que idades? 6 anos, 4 anos e o bebê do carrinho de 4 meses. O bebê lá, então, é seu. Tá bom. Então aí, ó. Quando seus filhos vão lá, em casa lá, vão lá, quebram alguma coisa lá, coisa cara, coisa de valor, não sei o quê. O que você faz? Expulsa eles de casa? Não estou perguntando o que você gostaria de fazer, não. Estou perguntando o que faz. Não expulsa de casa. Por quê? Oi? Porque é filho. Não é só porque é filho. Que nós amamos. Que nós amamos. Que nós amamos. Olha, uma das coisas que a gente precisa enfatizar é esse ponto de que Deus, em primeiro lugar, ele é um pai. Acima de tudo. Inclusive, eu tenho uma palestra que eu continuo massageando lá, a palestra, que eu disse, olha, nosso Pai Celestial, tá? Nosso Pai Celestial é um Deus, não porque ele cria mundos,
Mas ele é um Deus porque ele tem uma família eterna, porque ele tem uma posteridade eterna. Ele é um Deus porque ele é um Pai eterno. Ele cria mundos para poder organizar lugares, habitações para a família dele. E ele ama toda a família dele. Então, quando tem filhos e filhas dele lá, que ele vê que estão aqui, como o profeta José Smith colocou aqui, tá? Que temem a Deus e estão agindo em retidão, mesmo que não tenham feito convênio com ele, mesmo que não tenham se tornado membros da igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, mas ele é pai. E como um pai, ele vai atender às necessidades básicas dele. Agora, cuidado. Uma coisa é Deus abençoar nossos irmãos e irmãs que acreditam em outras religiões, ou que nem acreditam em Deus, abençoá-los com saúde, com vida, né, com alimentação, vestuário. Outra coisa é abençoá-los com a possibilidade de vida eterna. As duas coisas são separadas. A possibilidade de vida eterna, as pessoas precisam receber a ordenança do batismo por imersão, oficiada por alguém que tem autoridade, precisam receber a imposição das mãos para o dom do Espírito Santo, precisam entrar na casa do Senhor e receber os convênios através das ordenanças que constituem a investidura. As maiores bênçãos, as bênçãos mais elevadas que Deus tem para os seus filhos e filhas fiéis requerem convênios. Convênios que a gente faz através de ordenanças sagradas oficiadas por alguém que possui a autoridade dos céus. Agora, tem uma porção de outras bênçãos que é bênção de pai para filhos e filhas. Isso o Salvador falou no Sermão da Montanha. Tá? Que Deus ele faz a chuva dele cair sobre o justo e injusto. Chuva, não vida eterna. Ok? Agora, existem também, Doutrina e Convênio 50, o senhor, naquela revelação, diz que existem falsos espíritos também. São 46, ele menciona que os bispos e outros que são elders da igreja, provavelmente entendemos aí, presidente destaca, possuem o dom do discernimento necessário para detectar quando uma pessoa tem um falso dom espiritual, tá? e que esteja dizendo que aquele dom veio de Deus. E os bispos e esses outros elders da igreja, como o presidente destaca, tá? Tem então o dom do discernimento para dizer isso aqui não é de Deus. Porque existem falsos milagres. São milagres, sim, mas não vêm de Deus. Agora, o senhor deu algumas, tá? Se não me engano, seção 52, Doutrina e Convênios, o senhor diz como é que nós podemos saber. Aqui, tá aqui. Deixa eu ver direitinho como é que o texto, para mim não falar errado. Isso, 52. Isso. Seção 52 de Doutrina e Convênios. Aquele que ora, cujo espírito é contrito, esse é aceito por mim se obedecer às minhas ordenanças. Aquele que fala, cujo espírito é contrito, cuja linguagem é mansa e edifica, esse é de Deus, se obedecer às minhas ordenanças. E ele disse, eu darei esse modelo em todas as coisas, para que não sejais enganados, porque Satanás está solto na terra, enganando as nações. Então tem esse detalhezinho, tá bom, o sujeito foi lá, fez oração, a pessoa ficou bom, a pessoa ficou boa e tudo. Ele é aceito por Deus? Sim, desde que ele obedeça às ordenanças de Deus. E as ordenanças de Deus, tá? Ah, mas olha, mas essas igrejas aí, eles pregam também batismo, eles acreditam em batismo, acreditam no Espírito Santo, acreditam em imposição das mãos. Mas quem deu autoridade para eles? E essa questão de autoridade é uma questão que muitos no mundo não entendem. Mas é fácil de explicar, é muito fácil. É só dizer, olha, você tem ali um vizinho seu que tem uma impressora em casa, tem um computador em casa com uma impressora a cores em alta resolução.
Se esse vizinho for lá e fizer lá na impressora, lá, usando lá o Photoshop, lá, fizer uma carteira de identidade perfeita, carteira de identidade perfeitinha, ela vale? Não. Por quê? Porque a pessoa não tem autoridade do governo para emitir, para expedir a carteira de identidade. Olha, se os governos do mundo são assim, imagine o governo de Deus, que é perfeito. Por falar em perfeição, não vamos, deixa eu voltar num ponto anterior. Deus é, primeiro e acima de tudo, um pai. Um pai perfeito e perfeitamente amoroso. Não podemos nunca esquecer disso. Então, se a gente vê um milagre acontecendo em algum lugar, olha, antes de dizer, saia do diabo, olha, não sei. Pode ser do diabo, como pode ser uma coisa que o próprio Senhor, como um pai amoroso, perfeitamente amoroso, deu para aquela pessoa. Mas não quer dizer que a pessoa vai ter vida eterna por causa daquilo. Ok? Então, eu fazia uma situação muito bem. Eu tinha um filho com 9 anos de idade. E esse filho, eu segui, fez 3 anos de tratamento. E no final voltou para ele falecer. Durante esse período, ele recebeu várias vezes. Eu orava muito o Senhor, salvar ele, dar vida, mas não foi a vontade do Senhor. E quando o médico falou, pode voltar para casa, não tem mais o que fazer. Aí nós voltamos para casa. O meu cunhado falou, olha, eu vou alugar um avião, em situação boa, né? Vou alugar um avião, vou pegar o Rômulo e vou levar para Belo Horizonte para fazer operação espírita nele. Porque o meu amigo ficou bom. Aí juntou todo mundo, o amigo dele teve leucemia, ficou bom com a operação espírita. Aí juntou todo mundo para cima de mim. Ia levar, tudo que eu deixar de fazer, que era uma chance, tinha que fazer. E eu enfrentei aquela situação sozinha. Eu falei, não, ele é de Deus. E ele recebeu várias bênçãos, né? Eu pedi, implorei para ele deixar o meu filho. Ele não deixou, é porque ele não tem que estar. E eu fui muito firme, sabe? Eu não sei aonde que eu tomei aquela força, aquela coragem, porque tanto a minha família como a família dele juntaram para ele fazer isso. Eu não tinha entrado no tempo, eu tinha feito convênios com o Senhor. Se eu fizesse aquilo, nunca mais eu ia poder. É lógico, não perdão, mas eu não vou encarar isso depois. Também eu não tive desejo. Eu fui muito firme nessa hora. E hoje eu sinto uma alegria tão grande, sabe, de não ter pedido a ele o que eu disse. Porque pode ser, eu acho que não é de Deus, mas se eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu deu várias vezes, eu orei, não era para ficar, né? Por que eu ia, se eu tenho uma fé, eu estava em tudo que eu estava ali, por que eu ia ceder a outra coisa, né? Só por uma função, que a gente, né, sabe que tudo está nas mãos de Deus, e hoje eu sou muito grata, por isso que eu falei que ele essas outras pessoas recebem e não é da igreja. Então, esse cunhado meu falou com um amigo dele, ficou bom através da operação espírita. Então, isso tudo fez com que as duas famílias ficassem assim, naquela esperança que podia acontecer um milagre, né? Uhum. E eu não deixei. Então, eu me sinto muito grata. Eu tive essa força, né, de não ser. Eu só queria contar essa experiência. Olha, obrigado por ter compartilhado essa experiência. Olha, muito obrigado por ter compartilhado. Agora, vamos só estabelecer uma coisa. Na pergunta anterior, nós estamos falando de milagres que acontecem em outros lugares,
mas não de membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que vão em outras igrejas ou outras religiões para procurar milagres, não isso. E o que a irmã fez, eu teria feito a mesma coisa. Eu teria dito, olha, obrigado pela oferta, mas não obrigado. Tá na mão do Senhor, o Senhor sabe, e tudo bem, porque aqueles que têm a autoridade do sacerdócio, foi revelada dos céus, já tinham administrado. E, felizmente, nós temos nas escrituras, inclusive as escrituras modernas, a doutrina e convênios mesmo, conhecimento suficiente para saber que quando acontece uma partida dessa, mesmo uma criança, um filho querido, realmente existe um propósito. Um propósito que nós não entendemos aqui na Terra. Mas, com certeza, quando nós estivermos do outro lado do véu, nós vamos ver que o Senhor agiu corretamente. E que tinha outros fatores, talvez ainda mais importantes, mais relevantes, que eram que tiveram impacto naquela situação. O Senhor diz em Doutrina e Convênios 42 que os eldros da igreja, 2 ou mais, serão chamados e orarão pelas pessoas que estão doentes, impondo-lhe as mãos em meu nome. Se morrerem, morrerão em mim. E se viverem, viverão em mim. Considerar que aqueles que morrerem em mim não provarão a morte, porque lhes será doce. E os que não morrem em mim, ai deles, porque amarga é sua morte. E também acontecerá que aquele que tiver fé em mim para ser curado e não estiver designado para morrer, será curado. Então, às vezes, quando nós pedimos a irmãos da igreja, portadores do sacerdócio de Melquisedeque, para darem uma bênção de saúde a uma pessoa, e a pessoa não melhora, olha, às vezes chegou a hora daquela pessoa. Sessão 121, Doutrina e Convênio, o Senhor diz isso. É uma coisa que... deixa eu ver aqui. 121. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro os versículos. Eu estou pré-Alzheimer e não consigo lembrar mais a referência das escrituras. Mas eu sei encontrar. Mas não lembro. Deixa eu ver aqui. Mais 2 páginas aqui. 121. Isso mesmo. Isso. Doutrina e Convênios, seção 121. Versículo 25. Cada homem tem um tempo designado, de acordo com suas obras. Então, temos que acreditar que aqueles que partem ainda dessa vida, ainda como criancinhas, as obras deles aqui na Terra mortal já terminaram. É possível, sim, que existam acidentes. Também existem acidentes. Não era para acontecer, mas aconteceu um acidente e a vida terminou. Mas o Senhor, com o poder dele, ele tem como nos compensar. E é uma promessa belíssima feita pelo profeta Joseph Smith, que ele disse que todas as nossas perdas nos serão recompensadas na ressurreição. E ele disse, pela visão do Todo-Poderoso eu o vi. Vocês podem encontrar isso, acho que deve estar lá no ensinamento dos presidentes da igreja, Joseph Smith. Se não, ensinamentos do profeta Joseph Smith tem isso, o livro antigo. Mas ele disse, todas as perdas vos serão recompensadas na ressurreição. E aí ele deu aquela declaração enfática, pela visão do Todo-Poderoso eu o vi. Então, isso é algo que traz muito conforto para a gente. Eu me lembro quando eu estive no Brasil, 2 ocasiões que eu estive no Brasil, em 2005 e agora alguns meses atrás. Em 2005, eu cheguei ao hospital em Santo André, aí no estado de São Paulo, quando meu pai estava já em coma. E eu proferi uma bênção lá no hospital, enquanto ele estava em coma. Não que eu esperasse que necessariamente ele ia ficar curado, muito embora eu sabia que o Senhor podia fazer aquilo. Mas, por causa dessa promessa que o Senhor deu aqui em Doutrina e Convênios, seção 42, olha, se chegou a hora dele, deixa eu dar essa bênção, para que ele possa ir e ter essa experiência doce que o Senhor falou. Agora, em julho, eu estava no Rio de Janeiro,
e recebi notícia também de que uma tia minha, a minha tia Ivete, que era membro da igreja também, estava já nas últimas. E eu fui até o hospital, lá no centro da cidade, no Rio de Janeiro, e a mesma coisa. Proferiam a bênção sobre ela, tá? E sabendo que era mais para que ela tivesse essa experiência doce na partida dela, do que necessariamente uma cura. Então, enfim, eu parabenizo a irmã pela sua fé, pela sua confiança no Senhor, confiança nas promessas do Senhor. E olha, nós sabemos que nós vamos nos reunir com os nossos entes queridos. E você vai ter o seu filho lá ao seu lado, e você vai ter a oportunidade, como o profeta Joseph Smith prometeu, você vai nutrir esse filho. Você não vai criá-lo, você vai nutri-lo. Eu não sei o que quer dizer isso, mas não é criar. Ele não vai precisar mais de você crie. Mas eu imagino que isso seja alguma coisa relacionada, tá, a você passar para ele as experiências, ensiná-lo as experiências, a sabedoria que ele deixou de conseguir, deixou de adquirir enquanto esteve na terra mortal. Sabedoria mortal. E isso é uma coisa que o profeta Joseph Smith, ele usou o termo nutrir. Ele não explicou o que era, mas eu fico imaginando que seria isso. E vai ser algo que vai trazer muita alegria para todas as mães, todos os pais, mas especialmente as mães que te levaram esses filhos e filhas em seu ventre por meses e depois os perderam para a morte. Alguns dos quais nem chegaram ao final da gravidez. O Senhor vai compensá-los por isso. Nós não sabemos o que, no caso dos natimortos, não sabemos o que o Senhor vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, mas temos certeza que o que ele fizer vai ser para a felicidade daquela mãe, daquele pai e daquele espírito que não chegou a nascer, para a felicidade de todas essas pessoas. E o Senhor tem poder para fazer isso. Inclusive, lá nas dissertações sobre a fé, no número 3, ele fala que essa é uma das características de Deus, que se as pessoas não tivessem fé de que ele tem todo o poder, não teriam como elas terem esse conforto. Okay? Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Escuta, olha, nós já estamos aí com 1 hora, eu não quero tirar vocês aí das suas famílias. Bispo. Marcos, eu vou ver se tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta e aí a gente encerra com essa última pergunta, né? Ok. Quem é? Irmão Jonas novamente? Pode vir, mano. Pode vir. Olha, vai ver coisa boa agora aí. Isso. Em Lucas 17, do versículo 12 ao versículo 19, está falando sobre aqueles 10 leprosos que o Senhor curou. Ele só voltou um. E no versículo 19, uma coisa que me pegou foi quando o Senhor disse assim: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quando ele diz que a fé dele o salvou, ele está falando sobre a enfermidade ou está falando que salvou dos pecados? Opa! O homem não disse que ia ser uma boa pergunta? Não disse que a pergunta ia ser boa? Estou falando, esse homem vai longe. Homem, quero ver você na sua missão, estudando com um companheiro aí, depois você com presidente, professor de escola dominical, professor de seminário. Poderoso, hein? Poderoso. Olha, quem eram esses leprosos? A resposta é simples. Quem eram eles? Quais eram os nomes deles?
não diz o nome. Problema, né? Porque é para a gente saber por que o Senhor só falou isso para aquele leproso, ex-leproso, né? Seria bom de saber quem ele era, né? A gente sabe que eram um samaritano, mas só isso. Então quem era isso aqui? Era alguém que já acreditava em Jesus? Sim, foram lá pedir um milagre, acreditavam. Mas então, olha, para a gente dizer exatamente o que o Senhor quis dizer com essa expressão, a tua fé te salvou, eu acho que seria muito, talvez um exagero dizer que ele estava falando de salvação eterna. Eu acho que a tua fé te salvou da doença, da lepra, né, da doença de Hansen, o hanseníase, né, como fala hoje em dia. Tá? Não creio que aqui seja salvação eterna. Não sabemos se ele tinha sido batizado, provavelmente não. Se ele estava com lepra, se ele estava com hanseníase, ninguém estava chegando perto dele. Então, provavelmente não tinha sido batizado ainda, não tinha feito convênio nenhum. Então, não creio que a salvação aqui, que o Salvador falou, seria que nem quando o Salvador estava na cruz e falou para aquele malfeitor que estava do lado dele: em verdade estarás comigo no paraíso hoje. O senhor fala: viu, vai para o céu. O senhor, não, paraíso é maneira de dizer, tá? Vai estar no mundo espiritual. Agora vai ter que resolver lá a situação. Era um malfeitor mesmo, que era bandido mesmo, brabo, ou era alguém que foi acusado injustamente de ser bandido, o que é? Então a pessoa vai ter que resolver essas questões todas lá. Então, quando o Salvador falou para esse ex-leproso aqui, tua fé te salvou, e posteriormente falou, quando estava na cruz, para o outro crucificado lá, em verdade estarás comigo no paraíso, ele não estava prometendo salvação eterna para nenhum dos dois. Estava só dizendo: olha, valeu, hein? Você falou agora, fez agora, foi muito bom. Ok? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Minha nossa, 12 anos de idade. Ó, aqui, ó, gostaria de ter aluno como você, assim, viu? Eu tenho uma última pergunta. Ó, você é bispo, você pode, né? Tem crédito na casa. Tá bom. Bom, Marcos, aqui nessa dissertação de fé, lá para o final, tem uma parte que ele diz assim: as bestas comem, bebem e dormem. Não sabem nada a mais sobre Deus. E ainda assim sabem o mesmo que nós, a menos que sejamos capazes de compreender pela inspiração do Altíssimo Deus, pela inspiração do Altíssimo Deus. Se o homem não compreender o caráter de Deus, não compreenderá a si mesmo. Quisera voltar ao princípio e elevar nossas mentes a uma esfera mais sublime e a um conhecimento mais elevado do que a mente humana geralmente aspira. A minha pergunta eu não quero fazer nenhum tipo de comparação, mas essa colocação me inspirou a fazer uma pergunta. Nós temos hoje um número grande de pessoas, inclusive membros da igreja, que não sabem quem são. Que não sabem se são homens, se são mulheres. Eles não têm compreensão nenhuma e têm dificuldade de entender isso. Em contrapartida, o mundo diz que eles podem ser o que eles quiserem, porque eles podem definir sobre isso. A minha pergunta é: se essas pessoas compreenderem a Deus, elas vão conseguir compreender a si da maneira com que Deus as criou? Se elas buscarem essa inspiração de Deus, mesmo elas tendo desafios sobre sentimentos, sobre emoções, sobre uma série de coisas, se elas buscarem compreender a perfeita dimensão de Deus, ou pelo menos o caráter de Deus, elas vão conseguir entender-se a si próprio e conseguir aceitar a maneira com que elas são? Você compreendeu a pergunta? Compreendi. Olha, essa é uma pergunta que me fazem com uma certa frequência.
E eu uso essa citação do profeta Joseph Smith, tá, como ponto de partida para a minha resposta. O problema é que eu normalmente levo uns 20, 25 minutos para dar a resposta. Eu acho que vocês não têm esse tempo todo agora. Então, deixa eu ver se eu dou uma resposta bem resumida. A proclamação ao mundo sobre a família diz que que o gênero, o sexo, é uma característica pré-mortal, mortal, tá? Uma característica da nossa identidade pré-mortal, mortal e eterna. Então, o que acontece é o seguinte, olha, na existência pré-mortal, quando nós fomos gerados por filhos e filhas de Deus, nós éramos ou espíritos machos ou espíritos fêmeas, espíritos homens ou espíritos mulheres. Lá na existência pré-mortal, nós, então, vivemos na presença de nosso Pai Celestial, num ambiente de luz, verdade, poder, sem véu, sem nada. Todo o poder de Deus estava disponível para nós. Todas as verdades estavam disponíveis para nós, até onde nós podíamos apreciar e praticar aquelas verdades sem ter um corpo físico, um corpo de carne e ossos. Mas chegou a hora, então, de nós obtermos, então, esse corpo de carne e ossos. Muito bem. Olha, ao chegarmos aqui na Terra, nessa Terra decaída, porque se estivéssemos lá com Adão e Eva no Jardim do Éden, não teríamos essas ambiguidades todas. Mas uma vez que Adão e Eva iniciaram a fase mortal do plano de salvação, que era absolutamente essencial para a nossa exaltação e vida eterna, então imperfeições e ambiguidades se tornaram um fato constante dessa existência mortal, incluindo imperfeições e ambiguidades com relação ao nosso corpo mortal. O corpo humano é uma maravilha da criação. Agora, ainda existem partes do corpo humano que nós não compreendemos totalmente, e são mistérios ainda. E talvez um dos principais mistérios que nós temos no corpo humano seja justamente o cérebro. Sabemos muito mais sobre o coração, sabemos muito mais sobre os rins, o fígado, o estômago, do que nós sabemos sobre o cérebro. Por isso que a gente consegue fazer transplante de coração, transplante de fígado, transplante de rim, transplante de pulmão. Por isso que a gente pode fazer aquela cirurgia bariátrica lá de redução do estômago para a pessoa perder peso, porque a gente conhece bastante sobre esses órgãos. O cérebro é diferente. No momento, as revelações que nós temos disponíveis para nós não nos dão uma visão total e completa dessa questão do gênero humano, masculino, feminino. Então, nós temos que ir com muito cuidado aqui. Muito cuidado. Em primeiro lugar, lembrarmos que todos nós somos filhos e filhas de nosso Pai Celestial. A nossa identidade como masculino ou feminino, como homem ou mulher, é uma identidade eterna. É a identidade que nós tínhamos na existência pré-mortal e entendemos que é a identidade que nós vamos ter na imortalidade, na ressurreição. A questão é, entre uma e outra, temos aqui a terra mortal e o mundo espiritual. Então, aqui na Terra Mortal, por causa dessas ambiguidades todas e das filosofias do mundo, temos, então, essas questões todas de gênero, discussões, não é opção, não é opção, é da natureza humana. E, olha, é possível que seja mesmo da natureza humana, porque a atração pelo mesmo sexo é uma coisa que existe desde a antiguidade. Isso não é um fenômeno moderno. É que lá, quando a gente era criança, lá, ou jovem, e a gente aprendia a história da antiguidade, ninguém falava que tinha homossexuais lá, que esse ou aquele personagem lá, histórico, não sei o quê.
Ontem estava vendo lá, assisti ontem um documentário aí falando, são os 500 anos de Leonardo da Vinci, né, do nascimento de Leonardo da Vinci. Então, estava lá falando, mas ele era gay. Eu nunca ouvi que ele era gay. Mas agora então é uma coisa que fala-se mais. Então não é uma coisa recente isso. Então, o que nós podemos entender é o seguinte, olha, em primeiro lugar, Deus é Pai de todos, tem um plano de felicidade para todos. Número 3, existe um céu para todos. Existe um céu para todos os filhos e filhas de Deus. Qualquer pessoa, irmão ou irmã nossos, que sinta atração pelo mesmo sexo, se essa pessoa aceitar a doutrina de Cristo, se arrepender de seus pecados, for batizada, receber o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, guardar os mandamentos de Deus, perseverar até o fim guardando os mandamentos de Deus, essa pessoa vai ter uma salvação eterna. Vai ter exaltação? Vai ter exaltação sim. Porque foi fiel. Mas irmão Martim, mas como é que vai ser? Como é que não vai ser? Olha, as revelações que nós temos no momento não nos dizem como é que vai ser, como é que não vai ser. Mas eu imagino que uma vez que nós deixemos a terra mortal e entremos na terra pós-mortal, que a gente chama de mundo espiritual, nós vamos ver lá a realidade do nosso gênero. Quem era homem na pré-mortalidade vai continuar sendo homem lá no mundo espiritual. Quem era mulher na pré-mortalidade vai continuar sendo mulher. Mas eu fiz cirurgia lá na Terra, não sei o quê, eu sou transgênero. Isso foi na Terra. Na Terra mortal. Agora na Terra pós-mortal, coisa diferente. Mas então, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Olha, isso daí é uma coisa que essas pessoas vão ter, então, que ver com os líderes do sacerdócio, lá do outro lado do véu, como é que vão ser. O desejo deles de entrar na presença, de retornar à presença de nosso Pai Celestial, em glória e imortalidade, tá? E receber sua exaltação, esse desejo vai ajudá-los, então, a lidar com isso. Mas nós vamos precisar, então, também de revelações adicionais sobre isso. Eu sei, tem pessoas que gostariam que... Martim, você devia chegar e dizer logo que não tem para ninguém, eu sei, a gente tem que acabar com isso. Seria muito fácil dizer isso. Mas só que é uma coisa que, olha, nós não sabemos o suficiente ainda. E eu não vejo os profetas atuais, já tivemos profetas no passado, mas os profetas atuais usando esse tipo de linguajar. Não, tá acabado, não sei o quê, se tem isso, não sei o quê, não tem céu, não tem, vai para outro reino de glória. Eles não estão dizendo isso. Eu vejo que o linguajar dos profetas de hoje em dia, 2019, novembro de 2019, é um linguajar mais cuidadoso, mais sábio, daqueles que dizem, olha, vamos esperar mais revelações sobre isso. Antes de começarmos a fazer julgamentos, quem vai para esse reino, quem vai para aquele reino. Nesse meio tempo, tá ali, olha, os mandamentos, lei do dízimo, lei da castidade, guardar o dia do Senhor, a lei do jejum, a palavra de sabedoria, aquelas perguntas que estão lá na entrevista de recomendação para o templo. Se a pessoa responde aquelas perguntas adequadamente, olha, eu não quero saber se gosta de homem, se gosta de mulher, o que for. Respondeu as perguntas adequadamente? Respondeu. Está aqui sua recomendação, está ali a mesa do sacramento. Seja muito bem-vindo. Nosso irmão é nossa irmã. Mas e depois? Depois é depois. Vamos ver depois. Mas nesse meio tempo, eu não quero julgar ninguém. Não quero ficar antecipando. Porque eu posso tomar na cara depois. Tu falou uma coisa que tu não sabe. Ok? Olha, muito obrigado. Eu acho que, antes de nós terminarmos aqui, eu gostaria de ter essa oportunidade, mais uma vez, depois de 4 décadas, de prestar meu testemunho. Muito embora eu não estou pessoalmente aí na Capela da Vila Ema, mas prestei meu testemunho enquanto estive aí, cheguei a prestar meu testemunho,
quando eu era um jovem missionário, de que, da mesma forma daquela época que eu testifiquei que Deus vive, Jesus é o Cristo, eu testifico também hoje em dia. Talvez a minha fé hoje seja muito maior, o meu entendimento, com certeza, é muito maior do que o que eu tinha quando eu era um jovem missionário, com 20 anos de idade, aí em São José dos Campos. Mas é a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo Evangelho restaurado, o mesmo Jesus Cristo, a mesma confiança que eu tenho. Talvez mais profunda, mais inabalável, talvez inabalável, mas é o testemunho que eu tenho, de que Deus vive, Jesus Cristo vive, que eles nos amam, que eles são realmente nosso Pai Celestial, nosso Salvador e Redentor. Essa igreja, a igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, é a embaixada do reino de Deus aqui na Terra. Tem um vídeo onde eu acabei de prestar meu testemunho, tem um vídeo lá no YouTube onde eu digo isso, que essa igreja é mais do que apenas uma religião. Ela é o repositório terreno de verdades divinas reveladas dos céus através de profetas, de ordenanças sagradas, de convênios sagrados dos sacerdócios e suas chaves associadas necessárias para ensinar essas verdades divinas, oficiar essas ordenanças e administrar esses convênios para a salvação e exaltação de toda a família humana. Joseph Smith foi um profeta de Deus. Seus sucessores também foram. Nosso profeta atual, o presidente Russell M. Nelson, é um profeta verdadeiro de Deus. E oro para que o Senhor abençoe vocês todos. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de participar dessa atividade com vocês. E que Deus abençoe vocês todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.